Olá, meu nome é Gabriela e hoje nós vamos estudar os segmentos proporcionais ou ainda o Teorema de Tales. Para começarmos, nós precisamos de algumas definições e a primeira delas é feixe de retas paralelas. O que é? É todo conjunto de três ou mais retas coplanares. Coplanares são retas que estão no mesmo plano e paralelas entre si. Ainda, nós temos a reta transversal, que é qualquer reta que intercepta todas as retas de um feixe de paralelas. E ainda, os segmentos correspondentes, que são dois segmentos, são chamados correspondentes quando são determinados pela intersecção de duas transversais com o mesmo par de retas paralelas de um feixe de paralelas. Então, aqui nós temos a exemplificação de um feixe de paralelas. Nós temos aqui as retas R, S, T e U, que são paralelas. Nós temos as transversais A e B, e nós temos os segmentos proporcionais, que serão AB e PQ, depois BC e QR, CD e RS. E ainda as somas, por exemplo, AD com PS. Então, aqui nós temos o exemplo de um feixe de paralelas. O Teorema de Tales. Olha como que ele enuncia. Se duas retas são transversais de um feixe de retas paralelas, então a razão, lembrando que razão é a divisão, entre as medidas de dois segmentos quaisquer de uma delas é igual à razão entre as medidas dos segmentos correspondentes da outra. Então, olha na figura. Na figura nós temos as retas paralelas P, Q e T. Temos ainda as transversais R e S. E nós temos os segmentos AC, CE, BD e DF. Então, o Teorema de Tales nos diz que os segmentos, então aqui, AB, ele vai ser proporcional a BD. E essa razão vai ser proporcional aos outros segmentos que são correspondentes, ou seja, CE com DF. Ainda, nós podemos pegar o segmento AE com o segmento BF. E eles serão proporcionais. Então, o Teorema de Tales nos garante isso. Os segmentos correspondentes, a razão desses segmentos, elas serão proporcionais. Tudo bem? Como consequência, toda paralela a um lado de um triângulo que intercepta os outros dois lados determina sobre ele pares de segmentos correspondentes proporcionais. Então, se você olhar aqui o triângulo, nós temos as retas paralelas desse triângulo, paralelas à base, e os lados desse triângulo correspondem às transversais. Então, nessa figura, nós temos que MN é paralelo a BC, e nós sabemos que o segmento AM pelo segmento BM, então aqui, ó, AM por BM, será correspondente, ou será proporcional, ao segmento AN por CN. E assim, os demais segmentos. Então, quando nós temos um triângulo, nós também podemos achar, pelo Teorema de Tales, os lados proporcionais quando nós temos paralelas à base do nosso triângulo. Bom, vamos praticar, então, com alguns exercícios a respeito do Teorema de Tales. Primeiro, determine o valor de x com A paralelo a B paralelo a C. Então, nós já temos as nossas retas paralelas aqui, ó, A, B, C, e as nossas transversais. Nós temos os segmentos e é só, então, nós fazermos a razão destes segmentos. Nós podemos fazer de muitas formas. Você pode falar que 2 está para 3, assim como o 4 está para x, ou ainda, o 2 está para 4, como o 3 está para x. Você escolhe qual começar, mas o que você fizer de um lado, você precisa fazer do outro. Então, vou fazer assim, ó. 2 sobre 4 deve ser igual a 3 sobre x. Lembrando que você poderia fazer diferente. A partir daqui, nós vamos multiplicar em cruz. 2 vezes x, 2x.
4 vezes 3. 4 vezes 3 é igual a 12. X será igual a 12 sobre 2. Logo, x será igual a 6. Alternativa E. Segundo, determine o valor de x com A paralelo a B, paralelo a C. Da mesma forma, por mais que as retas aqui estejam se cruzando aqui, nós vamos usar os segmentos proporcionais. Então, ó, 9 é proporcional a x e o 36 vai ser proporcional ao 24, ou ainda o 9 por 36 e o x por 24. Você escolhe. Então, agora eu vou fazer diferente, ó, vou fazer 9 está para x, assim como o 36 está para o 24. Você poderia começar desse lado, ó, x está para 9? Poderia, mas depois da igualdade você teria que começar com 24, tá certo? Sempre que você fizer de um lado, você precisa fazer do outro. Bom, multiplicando aqui em cruz, nós temos 36x é igual a 9 vezes 24. Bom, daqui nós temos 9 vezes 24 igual a 216, dividido por 36, que vai ser igual a 6 novamente. Alternativa C. Terceiro, a figura ao lado indica 3 lotes de terreno com frente para a rua A e para a rua B. As divisas dos lotes são perpendiculares à rua A. As frentes dos lotes 1, 2 e 3 para a rua A medem, respectivamente, 15, 20 e 25 metros. A frente do lote 2 para a rua B mede 28 metros. Qual é a medida y da frente do lote para a rua? Bom, aqui nós também vamos usar o teorema de Tales. Nós vamos usar a medida que nós já conhecemos, no caso, 20 e 28. Então, eu vou colocar que 20 está para 28, assim como 25 está para y. Certo? Então, quem está de frente para a rua A, para quem está de frente para a rua B, tem que ser proporcional às medidas correspondentes. Agora é só nós multiplicarmos em cruz. Então, aqui nós temos que 20y é igual a 28 vezes 25. 20y é igual a 28 vezes 25, 700. Y será igual a 700 por 20. Logo, y igual a 35. Alternativa D, 35 metros. Por fim, na figura abaixo, as retas R, S e T são paralelas e cortadas pelas transversais M e N. Se AB é igual a BC é igual a 10, XY é igual a B e YZ é igual a 20, e A mais B é igual a 120, então a medida em centímetros de XZ é... Bom, vamos primeiro colocar as informações que nos foi dada. A primeira delas é que AB é igual a A. BC é igual a 10. XY é igual a B e YZ é igual a 20. A pergunta é a medida XZ. Então, eu quero tudo isso aqui, ó. XZ. XZ nada mais é do que B mais 20. A outra informação que nos foi dada é que A mais B é igual a 120. Bom, vamos começar pelo teorema de Tales. Eu vou falar que A sobre 10 é igual a B sobre 20. Multiplicando aqui em cruz, nós temos que 20A é igual a 10B. Eu vou passar o 10 dividindo aqui, ó. Cortando esse zero com esse zero, eu tenho que B é igual a 2A. Bom, com essa informação, nós vamos substituir nesta equação aqui para encontrar
os valores. Então, vamos lá. A mais. Eu sei que B é igual ao dobro de A. E essa soma tem que ser igual a 120. A mais 2A, 3A. O 3 que está multiplicando, passa dividindo. Logo, A será igual a 40. Como A é igual a 40, nós achamos o B aqui, ó. O B é o dobro do A. Então, o B é igual a 80. Bom, agora a gente já pode achar o que nos foi pedido. Nos foi pedido XZ. E nós sabemos que XZ é igual a B mais 20. Então, XZ, que é o segmento aqui, vai ser igual ao B, que é 80, mais 20. Logo, a medida XZ é igual a 100. Alternativa B. Bom, essa foi a aula de hoje. Nós estudamos segmentos proporcionais e o teorema de Tales. Estude bastante, pratique e até a próxima aula.